Olá pessoal, eu sou o professor Letieri, professor de língua portuguesa da EREM Protásio Soares de Souza, e esta aula é especialmente para os alunos da EJA 1D. Esta semana o nosso conteúdo será de redação, e aí nós vamos relembrar a estrutura básica da redação, que é muito importante que vocês aprendam para que vocês produzam textos maravilhosos, tá certo? Então, a estrutura de uma boa redação dissertativa. A primeira coisa que devemos nos preocupar com o texto é a estrutura dele. Uma boa redação é dividida em três partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Em uma dissertação argumentativa, o aluno demonstra um conhecimento do assunto a ser abordado com o intuito de persuadir o leitor. O que é persuasão, gente? É convencer o leitor daquilo que você está defendendo, certo? Então, você precisa ter uma boa persuasão para que o leitor compre a sua ideia. Então, para início de conversa, vamos iniciar com a introdução, né? Que é até 5 linhas, que eu sempre digo a vocês. A introdução é a parte da dissertação argumentativa que vai levar o leitor para dentro do texto. Seus objetivos são de mostrar a atualidade e a relevância do tema, fazendo sua contextualização, e sugerir uma abordagem contra ou a favor sobre o tema. Essa abordagem é conhecida como tese. Estratégias de introdução: citação de argumentos, contexto histórico, exemplo concreto, flashes ou frases nominais, dados estatísticos, alusão cultural ou conceituação. Eu, particularmente, sempre peço para os meus alunos utilizarem ou do contexto histórico, pode ser citação de argumentos e conceituação, que é conceituar o tema no qual está sendo abordado. Então, aí cada um vai utilizando a estratégia daqui que acha mais adequada. No desenvolvimento, nós temos dois parágrafos, vocês lembram, né? Esses dois parágrafos são de 6 a 8 linhas e vão é, abordar, né, de maneira clara, persuasiva, o que vocês defendem e acreditam no tema, tá certo? Então, o parágrafo de desenvolvimento é uma dissertação argumentativa, deve desenvolver apenas uma ideia principal que deve ser articulada ao todo. O parágrafo padrão deve ser composto de um tópico frasal, que é o período que contém a síntese da ideia que vai ser desenvolvida ao longo do parágrafo. Formas de ampliação: nós temos a explicação, que você pode dar lá no seu texto, a exemplificação, que são exemplos, argumentos de autoridade, que é você pegar um estudioso daquilo que você está defendendo, do tema que está sendo abordado, causas e consequências, que é o que eu sempre peço a vocês. O primeiro parágrafo, desenvolvimento, as causas; o outro, as consequências; dados estatísticos, que é a porcentagem, 1%, 5%, e raciocínio lógico, que é a dedução, indução e dialética. Então, vocês precisam prestar muita atenção nesta parte, que é a parte maior do texto, que é o desenvolvimento, e que vocês vão abordar fielmente, né, a causa que vocês estão defendendo. A conclusão deve ser ou deve evidenciar o fim da dissertação argumentativa com a utilização de um conectivo conclusivo. Esse conectivo pode ser no entanto, portanto, enfim, então. São palavras que utilizam-se no início do último parágrafo da conclusão, tá? Ela serve para esclarecer o seu ponto de vista, estabelecer um diálogo com a introdução e ratificar sua tese, através da paráfrase. Não se deve esquecer que a conclusão deve promover uma reflexão e, se for a redação do Enem, deve ter a proposta de intervenção social, que é uma solução para o problema apresentado no tema. É importante sempre lembrar que na redação do Enem precisa-se apresentar uma solução para o tema que você abordou. Pode ser duas, tá, gente? Duas é bom também, tá certo? A observação é: não esqueça de que durante toda a sua dissertação argumentativa deve ser mantida
A coerência, que é a sequência lógica de ideias, e a coesão, que é a ligação entre as partes do texto através dos mecanismos conhecidos como ganchos, que é a ligação entre parágrafos, e as conjunções, que é a ligação entre frases dentro do parágrafo. Coerência é você começar e terminar o seu texto na mesma ideia. Se você é a favor do que você está defendendo lá, então que seja a favor. Se você é contra, que seja contra. E não ser meio termo, começar contra, terminar a favor ou vice-versa. No caso da coesão, é não repetir a mesma palavra várias vezes, observar a pontuação, os parágrafos, né, as conjunções, enfim, tá certo? É isso que vocês vão observar. No mais, qualquer dúvida, vocês podem perguntar no Classroom ou vocês podem assistir várias vezes essa aula, tá certo? Então, um grande abraço e até a nossa próxima aula.